Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui como sempre com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. E não se esqueça, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. A tendência é muito forte que o Supremo Tribunal Federal não conceda a liberação do passaporte para que Jair Bolsonaro possa assistir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro. A informação foi veiculada pelo site da CNN Brasil, informação exclusiva deles. Mas isso não é nenhuma novidade. Quem poderia imaginar que o Supremo seria tão benevolente e fosse aceitar que Bolsonaro pudesse viajar? Fala aí, Rodrigo Constantino. Essa era pule de 10, né? Pois é, né? Nenhuma surpresa. Acho que, se eu não me engano, já negaram 3 pedidos da defesa de Bolsonaro e é óbvio que não é um argumento jurídico. Bolsonaro não oferece nenhum risco de fuga, ele anda pelo Brasil todo, inclusive foi um dos cabos eleitorais mais importantes da disputa municipal. Ninguém acha que ele quer fugir do país, né? É absolutamente ridículo isso. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deveria tomar cuidado com o seu cálculo político nessa escolha, porque se por um lado ele não quer que o Bolsonaro tenha esse gostinho de estar ao lado do Trump, de cacifar-se como o grande líder da direita latino-americana, junto com Javier Milei, nesse evento importante. Por outro lado, vai ficar muito claro para o mundo e, acima de tudo, para o Trump, o que realmente está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro tem uma relação próxima com Donald Trump. Donald Trump gosta de Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está lá como seu porta-voz, como interlocutor, fazendo a ponte. O Trump é muito agradecido ao Bolsonaro por ter sido o presidente que mais tempo levou até reconhecer a vitória meio suspeita cá entre nós de Biden na última eleição, né? E eles têm um alinhamento político, ideológico forte. Então, se por uma questão de picuinha ou por um cálculo político o STF não devolveu o passaporte de Jair Bolsonaro e ele não puder estar nesse momento ao lado do Trump, de novo, né? O Trump vai ficar com um pouquinho mais de vontade de tentar se imiscuir dos assuntos domésticos do Brasil, e tem instrumento para isso. Terá ao seu lado o Elon Musk, que também tem motivos muito pessoais até para reagir contra o que vem acontecendo no Brasil, e, digamos assim, são 2 pesos pesados, né? Então eu se fosse o Alexandre de Moraes, pensando com a minha cabeça, né, a minha imagem congelou. Eu não faria isso. Eu acho que eu também iria por aí. Gerson Gomes, estou aqui, você adivinhou que eu vim com a gravata em homenagem a Kamala Harris. Mas fiquem tranquilos, aqui no Bradock ela não vai aparecer hoje também. E o Bolsonaro? Que história é essa de impedir que Bolsonaro possa ir à posse do Donald Trump? Isso não é muita pobreza política, Gerson Gomes? Na verdade, essa questão do passaporte, eu tenho defendido que ela integra o kit ditadura e ela não se justifica na maioria dos casos, né? Veja que há políticos, por exemplo, e um caso para mim emblemático foi o deputado estadual lá do Espírito Santo, que quando foi preso, perseguido, recebeu o kit ditadura, tornozeleira eletrônica, ficou na tribuna lá da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E eu me lembro que o capitão Assunção, ele foi proibido de deixar o espaço do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No caso dele, além de caçar o passaporte, ele não podia deixar o seu estado. Essas inovações que têm sido feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, que todo e qualquer perseguido político no Brasil tem as suas redes sociais bloqueadas, ele não pode se comunicar pelas redes sociais, é obrigado a se recolher em casa. São medidas cautelares que extrapolam em muito a razoabilidade. No caso específico do presidente Trump, que convidaria o presidente Bolsonaro, seu amigo, e como o Rodrigo falou, claro, é notório que eles dois têm uma relação que transcende até a relação de chefes de Estado.
o Trump já manifestou que gosta do jeito do Bolsonaro direto, de não ser muito afeito a firulas, aquelas firulas diplomáticas. Ambos são outsiders e, apesar disso, nós percebemos que o Trump tem consciência de que o que acontece no Brasil sofre um delay, uma defasagem de 2 anos. O Trump, ele sabe que ele foi eleito em 2016 e que o Trump da América Latina foi eleito em 2018. O Trump sabe que o Jair Bolsonaro, quando foi eleito, também foi um voto de protesto da população contra o sistema. O Trump sabe que o Bolsonaro sofreu um atentado até de uma certa forma, um desespero, querendo não deixá-lo concorrer e assumir em 2018, e o Trump também sofreu um atentado que não tirou sua vida literalmente por milímetros. Então, ele sabe a perseguição política, ele sabe que ele sofreu uma tentativa de inelegibilidade com uma situação inédita de um terceiro pedido de impeachment, já quando ele já tinha deixado a Casa Branca, depois a justiça o persegue, ele tem a Polícia Federal, o FBI, invadindo a sua casa em Mar-a-Lago. São tantas as semelhanças que eu posso dizer, Serrão, que se o Alexandre de Moraes insistir com esse kit ditadura, ele vai ter o mesmo destino que aquela procuradora-geral de Nova York está tendo. Hoje vi entrevistas dela, cabisbaixa, dizendo que agora ela vai reagir, etc., mas cai naquilo que a gente chama de caricato, é o exagero. As atitudes do ministro Alexandre de Moraes já são conhecidas aqui nos Estados Unidos, não somente por parlamentares, o próprio presidente Trump, mas principalmente pelo mainstream jornalístico. Todos já entenderam que o Brasil hoje vive um estado de exceção. E mantendo-se essas posturas, pelas declarações que eu já vi por aí hoje, Maduro, até vindo de países que a gente nem pensava, da China, todo mundo reajustando o seu dispositivo e o seu discurso. Eu acho que, como o Rodrigo falou, se eu fosse o Alexandre de Moraes, baixava a minha bola. Eu também. Senador Márcio Bittar, o Brasil está passando só vergonha internacional sobre esse esquema diplomático de Lula. O que pode acontecer se o nosso presidente Jair Bolsonaro receber um convite oficial, carinhoso do Donald Trump, chamando ele realmente para a posse, e o presidente Lula receber apenas aquele convite protocolar, tipo, olha, estou mandando, mas não quero nem que você apareça. Como é que isso vai ficar? E se o Supremo Tribunal Federal realmente negar a ida a Bolsonaro, a gente gera mais uma crise internacional para o Brasil? Bom, primeiro, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. O convidado do coração do presidente eleito Donald Trump, claro e evidente, não é o presidente Lula, é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, eu sou otimista. Eu estou, como eu disse no começo, muito feliz e animado. Veja bem, primeiro nós tivemos o resultado das eleições municipais no Brasil. Foi uma lavada. A esquerda foi colocada num canto de cerca, num ringue, num cantinho. É inquestionável a vitória dos partidos de centro e direita, conservadora. A agenda conservadora saiu extremamente vitoriosa nas eleições municipais. O PT saiu aniquilado praticamente. Agora, outro episódio que eu considero acertado, se o Constantino se lembrar, nós falamos disso da outra vez, eu acho que o presidente Bolsonaro acertou de novo ao puxar a liderança da bancada do PL na Câmara Municipal e no Senado da República para ter um protagonismo que não teve há 2 anos e colocar, tanto na sucessão da Câmara quanto no Senado, uma parte da agenda que nos interessa muito. Eu não tenho dúvida que nessa agenda está a questão da anistia a todos os presos políticos do dia 8 de janeiro. E agora, feliz e animado, porque vem uma vitória acachapante. Quer dizer, o presidente Donald Trump ultrapassou aquilo que nós podíamos considerar como ótimo. Ele ganhou nos delegados, ele ganhou no voto popular, mais de 5 milhões de votos, ele ganhou a maioria no Senado, a maioria na Câmara Federal, e é inegável que a vitória dele influencia o planeta inteiro. E claro e evidente aqui no Brasil. No Brasil, nós temos quem ganha e quem perde. Claramente, quem perdeu foi o PT, o Lula e os seus aliados. E claramente, quem vence, quem se fortalece é o presidente Jair Messias
Bolsonaro e os seus aliados. Eu não acredito, talvez vá na contramão dessa opinião, não acredito que o Supremo vá negar o passaporte para o presidente Bolsonaro. Porque, como disse o Rodrigo Constantino, nós sabíamos disso. Nós sabemos o que está acontecendo no Brasil e um pouco fora do país. Só que agora, quando o presidente Donald Trump entra, de certa maneira, nessa história, agora como presidente eleito, então se a Suprema Corte do Brasil continuar com essa imbecilidade, é uma coisa estapafúrdia, sem pé nem cabeça, como disse já o Constantino, o presidente Bolsonaro passou agora meses em campanha, onde é que está na cabeça de alguém que tem risco de fuga, não tem pista nenhuma disso e tudo mais. Então, ao negar, agora, nesse momento, vai ser uma luz internacional. Isso não vai ficar circunscrito ao Brasil e setores da direita, rede social, para que não vai ser luz mundial. Como é que se nega um convite desse? Então, eu quero terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro vai recuperar os seus direitos políticos, até porque isso já era insustentável, porque o sujeito subiu no palanque no dia 7 de setembro, porque fez uma reunião com o embaixador, ele tem os seus direitos políticos cassados, quando nós temos um presidente da República que foi denunciado, processado por 3 instâncias, condenado, inclusive a instância superior aumentou a pena da instância inferior, hoje é o presidente do Brasil. Um dia desses, o Zé Disseu também recebeu salvo-conduto. Então, por si só, isso já é insustentável. E o Centrão, ele cheira para onde corre a perspectiva de poder. E, na minha opinião, os últimos acontecimentos apontam claramente que a perspectiva de poder no Brasil está para a direita e não para a esquerda. Então, eu entendo que o ano que vem nós vamos votar a anistia no Congresso Nacional. Acertou o presidente Bolsonaro de compor com a Câmara e com o Senado e colocar a sua agenda, a agenda nossa, da direita conservadora, também nessa pauta, e não ficamos, como ele dizia, um zumbi. E eu tenho certeza que ele vai recuperar, ou por uma reforma do TSE, ou pelo Congresso Nacional, que terá que cumprir com a sua obrigação. Por isso, eu estou mesmo animado, feliz e muito animado. Não podia ser uma notícia melhor, uma vitória tão estrondosa como é. E com todas as semelhanças que tem, no caso dos Estados Unidos, com Donald Trump, com o Brasil, com Jair Bolsonaro. Isso é inspirador para nós. Muito bem, Constantino, é o efeito Trump, né? A liberdade é colateral a ele, então o Brasil vai ter que sentir esse efeito, com certeza. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. Tendência da corte é manter passaporte retido enquanto durar a investigação sobre suposta tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal não deve liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos e comparecer à cerimônia de posse do novo presidente americano Donald Trump. A tendência da corte é por manter o passaporte de Bolsonaro retido enquanto durar a investigação que apura o envolvimento do ex-presidente em uma trama golpista após as eleições de 2022. Bolsonaro teve que entregar o passaporte devido a uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes do STF. A decisão foi referendada em outubro pela primeira turma por unanimidade. A medida foi considerada necessária para evitar que o ex-presidente saia do Brasil enquanto o caso avança na Polícia Federal. Passada a eleição, a expectativa é de mais celeridade no ritmo da investigação. Ao voltar, Moraes disse que o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade da tentativa de invasão dos investigados, o que essa intenção pode ser reforçada à medida que a investigação se aprofundar. A PF pretende concluir o relatório ainda este ano, depois o caso será enviado ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a quem cabe oferecer ou não denúncia contra Bolsonaro. Conforme mostrou a CNN, a defesa do ex-presidente deve pedir novamente ao STF a recuperação do passaporte quando se chegar o convite de Trump para a posse. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like
e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, não se esqueça de, quando forem se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, isso é muito importante. Assim que a gente postar um conteúdo, assim que a gente postar uma notícia, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Então fique ligado, é o sininho ali, deixa em todas as notificações, coloque em todas, e assim que a gente postar um conteúdo vai chegar aí para vocês. É isso aí, pessoal, essa é a notícia de hoje. Logo mais tem mais notícia. Valeu!